Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo murmura. Não chegou ainda o momento, o tempo para reconstruir a casa do Senhor? Por esse motivo, a palavra do Senhor foi uma vez comunicada por meio do seu profeta Ageu, dizendo, versículo 4: porventura é tempo de habitares em casa com luxuosos acabamentos, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim ordena o Senhor dos Exércitos: considerai, pois, o vosso passado. Versículo 6 diz assim: semeaste muito, mas recolheste pouco. Comeis, mas não vos satisfazeis. Bebeis, mas não conseguis matar a sede. Vestivos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. E o que recebe o salário, recebe-o para depositar em uma bolsa furada. Assim, pois, declara o Eterno dos Exércitos: considerai o vosso passado, refleti sobre o que isso tem feito. Repita comigo: refletir sobre o que tens feito. O versículo 8 fala assim: portanto, subi sem demora ao monte, trazei boa maneira e edificai a casa, para que eu me alegre, e nela seja glorificado, exorta o Senhor. De fato, esperaste muito, mas veio pouco. Esse pouco, quando o levaste para a minha casa, eu ainda dissipei com um só sopro. E agi deste modo, por que motivo? Questiona o Senhor dos Exércitos. Ora, porque deixaste a minha casa sobre escombros, ao passo em que vós só dá atenção para a casa e os seus próprios bens. Amém? Senhor, a tua palavra foi lida. Te peço que através do nome poderoso do Senhor Jesus Cristo me use apenas como instrumento na tua presença, para que nesta manhã essa palavra venha alertar as nossas vidas, essa palavra venha nos abençoar, essa palavra venha fazer a diferença sobre as nossas vidas. É isso que eu quero que aconteça, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Por gentileza, pode se assentar. Se você tiver condições, aplaude e glorifique o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos passando por um momento muito delicado. O país está passando por um momento muito delicado. Aliás, o mundo, né? Porque eu quero que você entenda, não tem perspectivas muito de coisas boas para vir, viu? As coisas boas que tem para vir sobre a nossa vida é o poder de Deus, a proteção do poder de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. O poder de Deus e a bênção do Senhor é contínua sobre a vida daqueles que o servem, e isso ninguém pode mudar. Isso o mundo não vai mudar. Eu quero que você não alimente muitas esperanças a respeito da circunstância que o mundo está vivendo. Nós estamos indo de mal a pior, estamos caminhando para o fim. Diante de todas as circunstâncias que a Bíblia fala, desde o Velho Testamento, as coisas do Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus, que é uma coisa aberta para todo mundo, né? Todos podem ler a Bíblia. Nós chegamos a uma conclusão que o fim está próximo. Não podemos determinar uma data. Olha, vai acabar tal dia. Isso ninguém sabe, apenas Deus. O dia que Ele chamar Jesus e falar assim: volta e traz a minha igreja de volta. Eu quero que você entenda que a igreja é de Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele foi, né, o intercessor quando Ele saiu da condição de Jesus de Nazaré, morto pelos homens, e ressuscitado como Cristo. Ele volta para Deus o Pai. É esse caminho que Ele abriu no mundo espiritual que estava fechado desde o pecado do Éden. E hoje Jesus está como advogado à direita de Deus, intercedendo pela minha vida e pela tua vida. O Espírito Santo de Deus atua aqui na face da terra, trazendo o poder, fazendo o poder estar em nós. E o poder do Espírito Santo se manifesta pela palavra. Viu? Essa palavra lida, essa palavra entendida, que manifesta o poder do Espírito Santo. Esse poder faz-nos chegar até Jesus Cristo. Jesus Cristo vai ver como é que estão as nossas atitudes perante a palavra e perante o Espírito Santo. E aí Ele vai poder interceder por nós junto a Deus. Então esse é o segredo. A matemática espiritual é simples, não tem muita complicação. E um dia Deus vai falar assim para Jesus: pode voltar e trazer a minha igreja. Alguns dados de leitura, tá? Então você vê que talvez nós sejamos a última geração, que o mundo está indo de mal a pior. Eu quero que você entenda
que uma das circunstâncias espirituais malignas é justamente essa. Satanás é o único ser com os anjos rebelados que já estão condenados ao inferno. Você e eu, enquanto nós tivermos vida, nós temos o poder de decisão de seguirmos a palavra de Deus ou não seguir a palavra de Deus. Nós temos o poder de decisão de seguir a Jesus Cristo ou não seguir a Jesus Cristo. E a batalha espiritual que se trava é justamente nesse quesito. Satanás não quer que você siga a palavra de Deus. Satanás não quer que você siga a Bíblia. Satanás quer que você viva engodado por todas as circunstâncias que você está vivendo. Paulo é muito explícito nisso em 2 Coríntios capítulo 4, quando ele fala assim: não fica prestando atenção no que você enxerga. O que você enxerga é passageiro. O que você não enxerga, que é a fé que você tem em Jesus Cristo, essa é eterna. E essa pode fazer a diferença na tua vida. Então nós estamos sofrendo um ataque muito cruel no mundo espiritual sobre as nossas mentes, a ponto de muitos não acreditarem mais no poder da palavra. E o que Satanás está querendo, assim, ferozmente nesses últimos tempos, é que a igreja enfraqueça, é que a igreja acabe. Porque a igreja de Deus, estava conversando com o Zé Orlando esses dias, a gente tratando dos assuntos aqui da igreja, e tem muitos lugares, não sei se a minha expressão vai ser a certa, não parece incrível, é natural. Tem muitos lugares que a gente vê que as pessoas pregam a mesma coisa. Muitas igrejas pregam a mesma coisa. Esses dias veio o Marcos do Rio aqui, ficou aqui uma sexta-feira com a gente, não sei que palavra que eu ministrei. Quando terminou, fazia tempo que eu não via ele, aí fomos papear um pouquinho, saímos juntos para a gente comer uma pizza. Falou: pastor, interessante, cara, que o que você pregou hoje, o que a gente está aprendendo lá no seminário, lá no Rio. A mesma linha sobre esse negócio de religiosidade, que as pessoas se pegam na religiosidade, esquecem de Jesus Cristo. Então, irmãos, o Espírito Santo está usando vários movimentos ao redor do mundo para pregar o mesmo teor de palavra, para que as pessoas se convertam ao Evangelho do Senhor Jesus. Não é o Evangelho do homem, não é o Evangelho da religiosidade. É o Evangelho de Cristo Salvador. É o Evangelho do sangue de Jesus que perdoa nossos pecados e nos coloca apto de novo para servir a Ele. Eu quero que você entenda que Satanás está querendo desvencilhar a tua mente, atrapalhar os teus pensamentos, para que você não se concentre na palavra. É isso que é o segredo disso, tudo é isso. Ele não quer que você se concentre na palavra, porque é o poder da palavra, porque o Espírito Santo de Deus, inclusive, está incluso na palavra. O poder do Espírito Santo se manifesta nas atitudes, porque a gente lê a palavra e tem que ter uma transformação de vida. A nossa boca não é para falar palavras torpes. Os nossos pés não é para caminhar para o mal. As nossas mãos não é para fazer desgraça. Então, quando você lê a palavra entra na tua inteligência e você começa a manifestar, a sair da tua personalidade. Entenda isso, a personalidade nossa é ruim. O nosso traço genético é ruim. Nós somos pessoas más. Não existe ser humano bonzinho. Viu? Não existe. Você é bonzinho até a hora que a coisa está indo boa para o teu lado. Pisa no teu calo, pronto. Você já escama. E o segredo do poder do Espírito Santo é o trato quanto ao Espírito Santo no nosso caráter. Porque o caráter é aperfeiçoar a personalidade. Então, quando nós temos, eu gostaria que você treinasse muito isso. Eu sempre falo em treinamento, irmãos, porque é a única forma de nós melhorarmos. Eu queria que você se apegasse nos teus defeitos, para que você melhorasse ele. Isso tem que ser uma diária constante. Melhorar. Qual que é? Eu fico bravo com tal coisa. E aquilo vai... Irmãos, entenda. Satanás não pode, irmãos... Puxa vida, como eu queria que isso esclarecesse. Isso ia trazer uma diferença na tua vida. Eu queria que você entendesse que ele não pode cismar. Hoje ele cismou com o Jorge. Vou lá catar o Jorge. Ele não pode chegar, ele é espírito. Ele não pode se materializar e falar assim: vou dar um murro no Jorge. Fortinho, Jorginho. Pode bater? Weislan, por que você deu essa murchada toda na barriga? Pôr o Weislan aqui pertinho para apanhar um pouquinho. Ele não pode, ele é espírito. Ele não pode vir aqui na carne, materializar e sacudir, não pode. Ele atua na nossa deficiência mental. Porque ele vai ficar... Esses dias eu preguei, não lembro que dia.
Eu preguei sobre o caso de Sansão e Dalila, né? A Dalila ficava perguntando para Sansão, por que você é forte? Aí ele deu uns 3 migué nela. Fala um monte de coisa, aí ela prendia ele, quando ele acordava, ele se quebrava. Aí um dia de tanto ela... Irmãos, tem um velho ditado que diz que água mole em pedra dura. O diabo usa isso. E Dalila ficou na cabeça, você não me ama, Sansão. Irmãos, aí já vem uma distorção tremenda. Por que Sansão sofreu esse ataque maligno? Porque ele desobedeceu seus pais lá no começo. Ele foi namorar com uma menina que não era para namorar. Era um povo que não era para ele se casar. Ele ignorou a ordem. Irmãos, toda vez que a gente ignora uma ordem, a gente abre um precedente. Um dia a casa cai. Ela perturbou, até que um dia, diz a palavra, ele se cansou dela ficar perturbando. Ele falou assim, sabe o que é? Meu segredo está no meu cabelo, porque eu sou nazireu, fui consagrado, tinha todo um ritual lá, desde a barriga da minha mãe fui apresentado. Se passar na vala eu perdi, pronto. E o diabo está assim com você, ele fica te perturbando, surge problema. Aí quando você fala assim, eu não aguento mais, ele falou, é aqui que eu estou machucando. Começa a prestar atenção mais nas coisas. Por exemplo, você pega uma luta profissional, agora é o UFC, né? É um conjunto de artes marciais. Eles ficam se estudando e começam a bater. Quando consegue machucar em um lugar, por exemplo, se ele chuta uma costela, ele percebe que o cara está sensível, ele bate aonde? Só naquela costela, porque ele quer derrubar. Isso no mundo espiritual é claro. Se você fala assim, eu não suporto tal coisa, o diabo fala, aí aquela coisa vai começar a vir todo dia na tua vida, até o ponto de você rasgar, de você xingar, aí você infarta e morre xingando. Você vai para o céu ou vai para o inferno, belezinha? Vai para o inferno, e é isso que ele quer, porque ele já está condenado para o inferno. Ele quer te levar. Ele não pode vir aqui e falar assim, vou arrastar você. Não pode, ele não pode. Irmãos, ele não pode, Deus não deixa ele fazer isso. Porque inclusive Satanás, mesmo rebelado, continua sob a autoridade de Deus. Só que a única coisa que Deus não manda é em mim e em você. Porque Ele nos deu a liberdade de sermos adoradores. Nós não somos soldadinhos de chumbo. E quando você abre a tua mente para o mal entrar, o mal entra. E quando você fala que você não suporta, que você odeia, eu detesto. Se acontecer isso, eu vou ficar irado. Vai acontecer aquilo para você ficar irado. Que quando você está irado, você abre um campo espiritual, aí ele entra dentro desse teu corpinho. Por isso que o corpo peca. Entendeu? O que é que eu desenho? Você sabe que eu consigo. Ô Zé, liga esse negócio aqui para me desenhar. Desenho. Por que o diabo se manifesta no nosso corpo? Porque nós abrimos uma brecha intelectual. E no intelecto ele entra. Ele não pode vir corpo. Tadinho do André, não vou nem dar um tapa nele, desmonta. Né? Mas se você abrir, ele entra, cara. Pum. Aí o nosso corpo começa a fazer coisas desagradáveis a Deus. Estamos impulsionados pelo demônio que tomou conta da tua mente. É o que eu falei para você, sexta-feira aqui aconteceu. Nós temos a nossa página, tudo que você pensar de coisa, a gente faz. O hacker entrou, pegou algum defeito de algum dos programas que a gente usa, que usa 3 programas para manter o negócio. Entrou, ele entra e desconfigura a página. É isso que acontece com a gente. Deus se criou perfeito. Aí o demônio entra para desconfigurar. Aí o demônio entra na Câmara de Deputados e desconfigura. Aí a criação de filho quer ser baseada por lei. Criação de filho não é baseada por lei. Criação de filho é baseada por exemplo. O pai e a mãe é exemplo. E depois eu fico indignado quando pegam a bandeira do Brasil, colocam sobre o altar e querem orar pelo Brasil. O Brasil não é de Deus, entenda isso. Os governantes desse país estão levando esse país para a bancarrota, porque nós estamos sendo governados por pessoas do mal. Deus não está em nenhum lugar. Deus está na minha vida e na tua vida, só não está pior porque as nossas orações têm chegado ao trono do Senhor. Mas a coisa está ruim, porque as pessoas não querem, eles não querem, e Deus não pode estar onde você não quer que Ele esteja. E tudo isso já acontece há anos. Ageu teve mais essa experiência. E é o que está acontecendo agora. Irmãos, não tem demônio diferente. Não tinha um demônio do tempo do velho. É esse demônio, ele está com bilhões de anos de bengalinha. Eu fui ruim, eu ataquei o Ageu. Irmãos, é o mesmo demônio que atacou o povo do tempo de Ageu. É o mesmo demônio que ataca a gente hoje. Você entende isso?
E as mesmas coisas que ele conseguia fazer com aquele povo, ele continua conseguindo fazer com a gente. Nós estamos em um momento delicado, onde as pessoas estão começando a olhar mais para as suas vidas do que para a casa do Senhor. Os dizimistas estão parando, e a igreja precisa ser mantida. E eu não vou entrar na rota que está entrando todo mundo, fazer apelo financeiro, mas eu tenho que te ensinar, cuidado, o diabo entra na tua mente, você deixa de ser dizimista, deixa de ser ofertante, por quê? Ele não quer que esta palavra entre na casa. Aliás, quero mandar um abraço enorme para todas as pessoas que têm assistido ao programa Pensando Bem. Irmão, está numa repercussão ferrada, a gente chega em certos lugares, você não é o cara que faz o programa, eu te assisto todo dia. Irmãos de mercado, a gente entra, esses dias pararam a mim, ele viu, o teu marido está com um programa na TV, né, que eu assisto ele todo dia. Eu fui no médico a semana passada, muito amigo meu, chegou lá e falou, que negócio é esse agora, rapaz? Ligo lá naquele canal 23, só dá você. Eu falei, Deus deu dons, né? Uns para ser médico, outros para ser artista. Eu sou artista, mas eu quero. Você quis estudar para ser médico, viu? Muito obrigado, você que tem assistido a gente, continue. Mas o demônio hoje quer mexer com a nossa mente para que esses programas não vá mais ao ar. Irmãos, eu não tenho condições financeiras, eu pago tudo com dízimo e oferta, irmãos. Eu não sou rico, eu não venho de família rica. Não tenho um sobrenome poderoso, não tenho nada, irmãos. Sou um cara que entendi o Evangelho. Quero que você entenda o Evangelho. Aleluia. E entendeu o Evangelho e viveu o Evangelho. Se você for uma pessoa que você levanta de mau humor, você está ferrado, o diabo vai entrar no teu dia. Você tem que amanhecer o dia bem, você tem que sorrir. Pastor, mas a coisa está ruim, mas nós não somos desse mundo. Nós somos, irmãos, a Bíblia te dá o título de embaixador. Você sabe o que é um embaixador? O embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, ele vive segundo a regra dos Estados Unidos. É uma economia estável. O país aqui está caindo de degrau em degrau. A embaixada americana está bem lá, porque eles vivem sobre o domínio dos americanos. Não é o governo daqui que manda neles. E você vive pelo governo de Deus. Você não vive pelo governo dessa terra. Não se deixe iludir por Satanás mais. Para! Ele quer falar para você que está ruim. Se você acreditar, ele entra em você e fica ruim mesmo. Se ele falar que está ruim, você fala, tá bom. Mas você não tem agora, mas daqui a pouco eu posso ter. Porque o Deus Elohim é o Deus do milagre. Ele abre a porta onde não existe. Mas a gente está acreditando que está ruim. Se eu te falar que do universo de pessoas que frequentam essa igreja, 30% é dizimista, 70% não são. E você que não é, que eu não sei quem são, eu faço isso parâmetro por estatística que, que a tesouraria me passa. O que você está esperando? O que você está querendo ver? Você está querendo viver isso aqui? De fato, esperasse muito, mas veio pouco. O pouco ainda que veio, você traz para a minha casa. Irmãos, não traga resto para a casa do Senhor. Faça o melhor para Deus. Que quando você fizer o melhor para Deus, você lê Ageu capítulo 2. A glória da segunda casa será maior do que o da primeira. Mas para que isso manifeste, velho, você não pode deixar o diabo te enganar. Não pode. Irmãos, com pena de um dia eu ter que fechar esse lugar, mas eu não vou fazer leilão. O evangelho que eu conheço não é de leilão. Não é de ficar pedindo dinheiro para me pagar as coisas, não. Mas a tua inteligência tem que estar sendo aposta. Porque Deus sabe da minha vida, Deus sabe de tudo que eu faço. Aliás, eu sou um cara que eu não tenho para quem recorrer. Eu quero que você entenda que eu estou em uma situação que... Por isso que eu não acredito em muitas balelas que pregam por aí. Esse evangelho de homens dá nojo. Viu? Você que está me assistindo. Evangelho de homem dá nojo. Esse negócio de cobertura espiritual. Isso tudo é uma balela, isso é uma mentira desgraçada. A minha cobertura é Jesus Cristo. Porque eu não tenho para quem recorrer, queridão. Não tenho. Eu tenho um problema que chega em mim, ou resolve ou explode. Resolve, porque Deus tem abençoado. Viu? Porque a nossa cobertura chama-se Jesus Cristo. Sabe isso aqui que você vai participar hoje? Segura, Jorginho. Isso aqui é um cálice, um suco de uva. Cálice descartável. Isso aqui com esse pão. Deixa esse daqui para mim usar depois. Isso é um antídoto. Você sabe o que é uma vacina? É isso aqui, no mundo espiritual. No mundo secular, eu já peguei, deixa aqui para me usar. Obrigado, já. O que é vacina? É um vírus que é aplicado no teu corpo, para que o teu corpo produza anticorpos, para que você se crie uma imunidade sua contra aquela doença.
Quando você mastiga o pão, você está lembrando que Jesus de Nazaré foi massacrado. E você está lembrando aquilo para quando você tomar o suco da uva, você saber que o sangue do Cristo é o sangue que protege a tua vida e não vai deixar que as coisas do mundo aconteçam sobre você. Amém? Amém. Aí, tem gente que não toma ceia. Eu não vou na ceia hoje porque eu pequei. Quem que não peca? Aliás, as epístolas de João, capítulo 5, do 17 para baixo, lá, não lembro bem, ele fala assim: aquele que fala que não peca, já é o maior do pecador dos homens. Qual que é o segredo? É procurarmos não fazer errado. Quando o fizermos, Senhor, me perdoa, errei. Falei uma coisa que eu não precisava ter falado. Xinguei no momento que eu devia ter abençoado. Fiz cara feia no momento que eu tinha que ter sorrido. Porque o diabo promove as coisas para você, irmãos, pela tua afeição, ele sabe o que te atinge e o que não atinge. E o que atinge, ele potencializa. Amém? Está dando para entender a linha de raciocínio? Se ele fizer assim, ai meu Deus, eu estou com medo. Ele tem medo de fantasma. Pronto, você vai ter pesadelo. Aí você vai ver sombra atrás de você. Sabe aquela coisa que você anda assim, ai meu Deus do céu, parece que tem alguém. O diabo sabe que isso daí te causa pavor. Ele vai perturbar a tua cabeça. É igual criança. Criança tem medo. Já passaram, né? Quem cria filho. Irmãos, as coisas é comum. Eclesiastes 9:2, tudo é comum, um monte de gente. O filho, quando está naquela fase de ter medo de ir no banheiro sozinho. Que acha que tem fantasma atrás da porta. Lembra disso? A criança vai, mãe, vamos comigo no banheiro. Mãe, banheiro, vai do banheiro. Naquele tempo. E continua assim na vida adulta. Ai, meu Deus do céu, esse desemprego, isso vai chegar. Não. O diabo fechar uma porta, irmão, você é dizimista, você é ofertante, você é servo do Senhor Jesus Cristo, Deus abre outra porta. Está ruim, irmãos, as coisas melhoram quando está ruim para todo mundo. É que Deus consegue fazer a distinção dos filhos dele e abençoa a vida dos filhos dele. Agora o problema é quando o filho se mistura, quando o filho fica bebendo. Irmãos, o Zé Orlando está aí? Vocês sabem o que é cajado? Cajado. Ô Zé, vem aqui. Cajado. Vocês sabem o que é cajado? Quem sabe o que é cajado? Aquele negócio assim. Sabe para que serve cajado? Aquela parte que é uma argola na ponta, o pastor enrosca na cabeça da ovelha e puxa a ovelha quando a ovelha vai beber água suja. Então o cajado não é para dar nas costas da ovelha, para quebrar, porque não pode bater, senão a lã fica ruim, né? Uma ovelha estressada não produz lambu. Vem aqui, ô Corinthians. Deus o livre, guarda também esses caras. Então o cajado é para trazer a ovelha de volta. Liga para mim aqui no projetor para mim desenhar. A turma acha que eu não desenho? É que eu não sei mexer nessas coisas. Irmãos, tem um monte de gente querendo beber água suja. Água parada, fazendo uma analogia da ovelha e do pastor. A ovelha parada contém muitos vermes, bactérias. Bebe aquilo lá, faz mal, dá diarreia na ovelha, a ovelha vai se desidratando até que morre. E hoje nós somos ovelhas de Cristo, e Cristo é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor. E a palavra dele é para nos conduzir por veredas boas. Nós, pessoas que estão inclusive aqui dentro, pessoas que estão me assistindo, estão doidos para beber água parada. Agora você entende por que a Bíblia frequentemente fala, Jesus é a fonte da água viva, porque da fonte a água não é parada, a água é corrente, e na água corrente não tem tempo das coisas pararem nela. Então você bebe dessa água, você passa bem, e a Bíblia Sagrada é a nossa fonte de água corrente. Você tem que viver pelo poder da Bíblia, você não pode viver de água parada. Aí você fica bebendo água parada, para traduzir para os dias de hoje, é toda essa circunstância que o mundo está vivendo, isso são águas paradas. Porque a economia está mal e vai piorar, não vai melhorar. A economia vai piorar. Não é culpa do governo, é a situação que o mundo está encaminhando.
Mas a palavra de Deus, a água corrente de Deus diz assim, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Satanás está querendo que você se canse, e você ainda não entendeu, cabeção. Você vai ficar se cansando até que você desiste de Jesus. Aí você apanha feito um cachorro velho. Se morrer nessa situação, vai para o inferno. Hoje você vai tomar o antídoto. Aí você sai daqui abençoado por mês de vitória. O diabo vai tentar bater, faz cara de coitado para ele. Quando ele bater, dê risada, que daí ele fica doido, irmãos. O que descontrola ele é simples. Ele bateu, você fala, não tem comida hoje. Tá bom, estava querendo fazer um regiminho, pronto, ele falou, desgraçado. Achei que ele ia xingar agora que não tem comida. Esse mês não dá para tal coisa. Não tem problema, eu também não estava querendo. Eu falei, mas esse cara está louco. Antigamente... Você entendeu como é que luta contra ele? O Senhor está te dando estratégia para você vencer Satanás. E a estratégia vai vir através desse antídoto. Que você vai tomar, você vai lembrar que teve um que passou pelos mesmos problemas que nós estamos passando e venceu todos. E ele falou assim, no mundo você vai ter aflição. Fica firme, confia que eu venci, você também vence. Pode ser assim na tua vida? Irmãos, a palavra hoje é o cajado. Quando a ovelha está bebendo água suja, o pastor passa, ou o cajado puxa. A ovelha tem uma tendência de querer isso aqui que está mais fácil. Ovelha é um bichinho difícil, uma que não enxerga, né? Tudo atrapalhadinho. Porque beber água aqui é mais fácil do que caminhar mais um pouquinho e tomar água da fonte. Então, quando a palavra, hoje, a palavra enrosca e te puxa, você pode até às vezes ficar contrariado, mas entenda, o Senhor quer abençoar a tua vida. O Senhor não quer que você se perca, porque o bem mais importante é a tua salvação. Satanás está usando das artimanhas malignas que ele tem para desvencilhar a tua visão do futuro que ele tem para você. Viu? Porque aqui eu não vou pregar para você teoria da prosperidade. Isso não existe. Isso existe na cabeça de quem vende o evangelho. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é o evangelho de obediência à palavra. Tudo que você fizer, você recebe de volta. Você plantou, você colhe. Você sorriu, vai ter sorriso na tua vida. Quando vier a injustiça, o Senhor Deus é poderoso para te livrar dela. E tem muita gente que confunde as coisas, né? Acha que Deus defende todo mundo. Deus não pode defender as coisas injustas. Se você não quer sair da poça, você vai continuar bebendo água suja e você vai morrer de problemas da água suja. Mas quando você se recupera e você fala, realmente eu não estava bem. Toma um antídoto, tua vida se transforma. Porque o Senhor Jesus Cristo diz que quer curar a tua vida, para você sair daqui para o final de ano abençoado. Você que já estava fazendo conta que ia faltar, né? Que não ia dar. Esse ano não vou comer peru no Natal, nem galinha talvez dê, viu? Para, você fica falando isso, o diabo sabe que você está sofrendo por causa disso, ele vai macetar você nisso. E se eu perder meu emprego? Irmão, se você perder o emprego, Deus dá outro. Se você estiver sendo fiel à palavra, não vai fazer falta, cara. Paulo, a gente não é desse mundo, meu irmão, nós somos embaixadores de Cristo aqui na face da terra, você vive do poder do céu, velho. Para de se menosprezar. Para de ficar querendo ser tapete para os outros pisar em cima. Para. Bota a cabeça para funcionar, irmãozinho. O diabo está querendo travar os teus neurônios para você ficar na religiosidade, né? Para você ficar apegado a essas misérias que tem aqui no mundo. E ele não quer isso para você. Ele quer que você seja abençoado. Ele não falou para nós que nós não teríamos problema, mas ele falou, continua firme no dia dos problemas, que eu venci, você também vai vencer. Eu quero que essa bênção seja sobre a tua vida. Da alegria do meu coração, eu queria que todos participassem da ceia. Se você não é batizado, participa também, mas batiza, viu? Próximo domingo, primeiro domingo de dezembro tem batismo. Você batize, tá? Amém? Pode servir o pão, peguem o pão, esperem para nós orarmos e partilharmos junto. 1 Coríntios 11, 23 diz assim, Paulo falando, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. Eu acho interessante quando Paulo fala assim, porque eu recebi do Senhor, o que eu também vos entreguei. Porque Paulo, ele foi feito apóstolo por Cristo ressuscitado. Viu? Tendo um pouquinho
da temática das coisas. Os outros apóstolos, porque andaram com Jesus de Nazaré. Se entrar na profundidade dessas coisas, eu não gosto muito de entrar em teologia, porque às vezes a gente tem que se aprofundar muito. Mas assim, a grosso modo, Paulo não recebeu religiosidade, Paulo recebeu o evangelho de salvação. Aleluia. Os outros eram judeus que estavam se convertendo ao cristianismo, tendo que se separar das coisas que os judeus faziam. E quando Paulo ministra a ceia para nós, ele fala, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. Então Paulo foi um cara desvencilhado da religiosidade. Por isso que o evangelho dele é curto e grosso. Vai e te mostra o que ele está falando. Que logo após ele ter dado graça, partiu, disse que esse é meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Então o que aconteceu com Jesus de Nazaré, até o episódio da cruz, e o que aconteceu da cruz para frente, você tem que se relembrar agora, para que isso faça efeito na tua vida. Você pode sair daqui curado nesta manhã. Porque lá em Isaías 53 diz que tudo que ele sofreu, sofreu na carne, para que isso não viesse sobre nós. Dependendo da profundidade daquilo que nós acreditarmos, pode haver um milagre na tua vida nessa manhã. Pode ser assim? Senhor, em nossas mãos tem um pedaço de pão, considerado até que um pedaço de pão grande, porque eu entendo que esse é um dos poucos momentos da vida do ser humano que a gente reflete, faz reflexões. Algumas pessoas não querem refletir sobre nada, continua do mesmo jeito, como Ageu descreveu na palavra que nós lemos, né? A pessoa faz tudo por religiosidade e não resolve nada. O interessante para nós é colocarmos o sentimento que teve em Cristo Jesus em nossas vidas. E é isso que nós estamos fazendo nesta manhã. Quando mastigarmos esse pão, espero que darmos pelo menos umas 10 mastigadas, para que isso possa ativar na nossa mente o processo todo de purificação que o Senhor Jesus passou, para que essa purificação chegasse às nossas vidas hoje. Que nós possamos beber nesta manhã a água corrente que vem na fonte da vida, para sermos abençoados através do nome poderoso do Senhor Jesus. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice dizendo, esse cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer ou beber do pão, do cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. 11:28, examine-se, pois, cada um a si próprio, dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Senhor, nossas mãos um suco de uva e um cálice descartável, que a partir desse momento, quando nós bebermos, nosso paladar possa ativar em nossa mente todo o processo da tua morte, o sangue que foi esvaído do seu corpo, que chegou até a terra. E por isso que o efeito dele chega, porque a terra é sua e toda a plenitude da terra continua sendo do Senhor. Satanás lutou, tentou, mas não conseguiu, e a eficácia do sangue do Cordeiro está sobre as nossas vidas nesta manhã. Então, ao participarmos da ceia, isso seja um antídoto, Senhor, para nós nos levantarmos, para nós sermos aqui abençoados pelo teu poder. Que ao participar da ceia do Senhor, a nossa vida seja transformada. As coisas velhas passam e o que é novo se faça em nossas vidas. É isso que eu quero que aconteça, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Depois que passar no teu banco, fica de pé. Se alegre, o Senhor te tirou da poça, está te dando uma fonte de água viva para você beber hoje.